Olá galerinha, tudo beleza? Bem-vindo a mais uma aula do Amador da Arte. Aula de hoje, como fazer o Baby Groot dos Guardiões da Galáxia, volume 2, parte 2. Neste vídeo eu vou estar pintando e para isso eu vou utilizar a cor verde musgo, branco, areia, verde folha, preto, vermelho, marrom e esse marrom do corante xadrez também vou estar utilizando, porque esse marrom é mais escuro. Vou estar utilizando como ferramenta também pincel, um para pintar e outro para fazer os detalhes, água. Eu vou estar utilizando uma fita Durex. Para iniciar esse processo, para facilitar, utilize um pano tanto para tirar o excesso de água do pincel quanto para tirar o excesso de tinta do mesmo. Então, para começar a pintar, eu vou utilizar primeiramente a tinta areia e vou pintar toda a superfície do personagem, da cabeça aos pés. Feito isso, eu vou pegar um pincel bem fino e pintar os glóbulos, a parte dos olhos, de vermelho. Mas para isso, pegue um pouquinho só, molhe a ponta do pincel com a tinta preta e misture com a vermelha. Isso é para que o vermelho venha ter um pigmento, uma tonalidade mais escura. Então pinte toda a região dos glóbulos dos olhos. Feito isso, espere secar um pouquinho. Após secar, com a tinta preta, pinte de preto, fazendo uma bola na parte da frente dos olhos, que são as íris, deixando as laterais dos olhos vermelho. Dependendo da espessura do seu pincel, ele vai acabar manchando muito ou pouco nas beiradas fora do alcance dos olhos, tá? Então não se preocupe. As partes que não eram para ser pintada, depois fazemos um acabamento com a própria tinta areia para tirar o excesso que foi manchado. Eu vou estar pintando para fazer o reflexo da luz quando bate nos olhos. Então vou estar desenhando com branco para fazer esse efeito. Muitas pessoas também fazem pegando com outros materiais, com outras formas de se fazer isso. Também dá para pegar pedacinho bem fininho de biscuit, bem fininho, pequenininho, e colocar neste lugar para substituir essa tinta. Também serve, ok? Que fica com aqueles olhos bem brilhantes e tal, aquela carinha. Então fica como critério, mas se quiserem fazer desse jeito, é só pintar com algumas partes de branco. Que depois, quando jogar o verniz por cima, esse branco vai ficar bem brilhante. Se vocês tiverem um verniz que dá para pintar com pincel, talvez não precisa nem fazer isso que eu estou fazendo, tá? Mas eu só vou fazer isso porque eu vou utilizar um verniz que é de spray. Então, se eu só quero que o spray pegue a parte dos olhos, porque o spray, esse verniz é um verniz brilhante, tá? Então a única parte que eu quero que brilhe é somente os olhos do personagem. Então, para isso eu vou estar utilizando esse Durex para que eu possa neutralizar as demais partes do personagem, e o resto eu vou estar cobrindo com um plástico. Passe quantas demãos for preciso para chegar ao resultado esperado. Após secar, retire a fita Durex e com a tinta areia começa a retocar aonde tiver falha.
principalmente nas laterais dos olhos. Em cada buraco, fissura, rachado e linhas, eu vou estar utilizando o marrom escuro, mas primeiramente diluído, começando do fraco e depois escurecendo, reforçando partes. Vou estar também utilizando o marrom mais claro. Para isso eu vou diluindo com água. E agora eu vou estar introduzindo plantas, principalmente em áreas em que o buraco é mais fundo, ou na posição que mais lhe agrada. Até mesmo fazendo algumas partes como cipó. Para isso, eu vou estar utilizando um pedacinho de biscuit e pintar com os dedos com o biscuit, pintando de verde. Também a mesma coisa com outra massa, pedaço de biscuit, pinta de verde folha, outra de verde musgo ou verde escuro e enrole em um plástico e espere secar. Eu já pintei, já secou e vou estar espalhando em partes específicas pelo corpo do personagem. Em algumas regiões no topo da cabeça, eu vou estar pintando com uma tinta amarela. Dá só uma diluída bem fraquinha e pinte as partes de amarelo, em algumas partes variando. Em seguida eu vou estar pintando com verde folha, algumas partes variando e ao mesmo tempo também variando com pigmento verde escuro, verde musgo. Depois é só dar o acabamento com o marrom. Bom, galerinha, por hoje é só, mas não fica triste não, eu estarei em outro vídeo neste mesmo canal. Não deixa de curtir, de deixar o seu comentário e de se inscrever. Então, galerinha, até a próxima aula.